Você já sentiu que perdeu tudo? Que o chão sumiu debaixo dos seus pés e não havia nada para se segurar? Eu sei exatamente como é. Há alguns anos minha vida desmoronou como uma casa de cartas num vendaval. Perdi meu emprego de uma hora para outra, aquele que sustentava minha família. Meu casamento, que já estava fragilizado, chegou ao fim com uma conversa que ainda ecoa na minha cabeça. E para completar, minha saúde mental entrou em colapso. Ansiedade, noites sem dormir e uma tristeza que parecia engolir tudo. Eu estava no fundo do poço e não via nenhuma corda para sair. Uma noite, sentado no chão do meu quarto com as luzes apagadas e o peso do desespero me esmagando, peguei minha Bíblia, quase por instinto. Abri em Salmos 40, 1, 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição. Li aquelas palavras, mas, para ser honesto, elas pareciam uma promessa para outra pessoa. Como Deus poderia me tirar do poço se eu tinha perdido tudo? Como Ele poderia ouvir meu clamor se eu mal conseguia orar? Na igreja eu via pessoas levantando as mãos cheias de fé e me sentia um estranho. Eles falavam de esperança, mas eu estava afundado em vergonha e medo. Vergonha por falhar como marido, como provedor, como cristão. Medo de nunca me reerguer, de ser esquecido por Deus. Eu tentava orar, mas as palavras vinham misturadas com lágrimas. Deus, onde você está? Eu perdi tudo. Ainda há esperança para mim? Minha vida parecia um buraco sem fundo, e eu não sabia como escapar, mas naquela noite escura uma pequena faísca acendeu no meu coração. E se Jesus, que prometeu estar com os quebrantados, tivesse um plano para me tirar desse poço? E se Ele pudesse me ouvir, mesmo no meu silêncio? Eu não tinha respostas, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais força, esperando que Deus falasse comigo, como prometeu no Salmo 40. Eu não queria ficar preso naquele poço, então decidi lutar. Achei que, se me esforçasse o suficiente, poderia me reerguer. Comecei a mandar currículos desesperadamente, aceitando qualquer entrevista, mesmo para trabalhos que pagavam pouco. Tentei consertar meu coração partido, buscando terapia, conversando com amigos, mas cada tentativa parecia só me lembrar do que eu tinha perdido. Minha ansiedade não cedia, e as noites sem sono só pioravam. Eu me sentia como se estivesse cavando mais fundo, em vez de sair do poço. Na minha fé, pensei que a resposta estava em ser mais espiritual. Mergulhei na Bíblia buscando promessas de restauração. Voltei a Salmos 40, 1, 2, repetindo: Ele me tirou de um poço de destruição. Lia sobre Jesus curando o cego, libertando o endemoninhado, levantando Lázaro. Queria acreditar que Ele podia me levantar também, mas parecia que aquelas histórias eram para outros, não para mim. Eu orava, pedia um milagre, mas o silêncio de Deus era ensurdecedor. Minha fé parecia pequena demais para o tamanho do meu desespero. Tentei me envolver na igreja, participando de cultos, grupos de oração, até servindo no louvor. Um pastor pregou sobre Salmos 40, dizendo que Deus ouve os que clamam, mesmo no fundo do poço. Eu anotava tudo, tentava me convencer, mas a dor voltava. Eu me perguntava: se Jesus tira as pessoas do poço, por que estou tão preso? O que estou fazendo de errado? Cada dia sem respostas era como mais uma pá de terra caindo sobre mim. Chegou uma noite em que eu não aguentava mais. Depois de mais uma entrevista de emprego frustrada e uma crise de ansiedade que me deixou tremendo, sentei na beira da cama, com a Bíblia fechada ao meu lado. Eu estava exausto de tentar, de buscar uma saída que não aparecia. Só consegui dizer: Jesus, eu não vejo mais esperança. Se você ouve meu clamor, por favor, me tira desse poço. Eu estava no fim de mim mesmo, com nada além de um fio de fé, esperando que Jesus me encontrasse, como prometeu no Salmo 40. Naquela noite, quando disse: Jesus, me tira desse poço, algo mudou. Peguei a Bíblia, quase sem forças, e voltei a Salmos 40, 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um poço de destruição. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram só uma promessa, eram uma realidade. Era como se Jesus estivesse sussurrando no meu coração: eu te vejo, eu estou aqui, você não precisa sair sozinho. Eu percebi que todo esse tempo eu tentava me salvar, mas Jesus só queria que eu confiasse nele. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em como Jesus encontrou o cego Bartimeu, gritando à beira do caminho, e o curou. Pensei em como ele libertou o endemoninhado, mesmo quando todos o haviam abandonado. Pensei em Lázaro, chamado para fora do túmulo. Eles estavam no fundo do poço, mas Jesus os alcançou. E de repente, soube que ele estava me alcançando também, não porque eu merecia, mas porque ele é misericordioso. Salmos 42 não era só sobre sair do poço, era sobre Jesus me puxando para ele. Eu percebi que minha dor, a perda, a ansiedade, o fracasso, não era o fim. Era o lugar onde Jesus queria me encontrar. Naquela noite, orei diferente. Jesus, eu não tenho forças, mas confio que você me ouve. Tira-me desse poço. Senti uma paz que não explicava. Não era como se meu emprego tivesse voltado ou minha vida estivesse perfeita. Mas eu sabia que Jesus estava comigo, segurando minha mão no escuro. Ele ouviu meu clamor, e isso mudou tudo. Depois daquela noite comecei a ver meu poço com olhos novos. A dor ainda estava lá, as contas, a solidão, a ansiedade, mas eu não me sentia mais preso. Salmos 40, 1-2, se tornou minha âncora. Jesus ouviu meu clamor e estava me tirando do poço. Eu comecei a confiar que ele tinha um plano, mesmo que eu não visse tudo. Isso mudou como eu enfrentava cada dia, como orava, como lidava com minha própria história. Decidi parar de tentar consertar tudo sozinho. Continuei buscando emprego, mas sem a pressão de que minha vida dependia disso. Segui na terapia, cuidando da minha saúde mental, mas confiando que Jesus estava me sustentando. Comecei a reconstruir laços, conversando com amigos e família com mais honestidade, sem esconder minha dor. Na minha fé, parei de buscar milagres instantâneos e comecei a agradecer pelas pequenas vitórias. Um dia mais leve, uma noite bem dormida, uma oração respondida. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes eu escondia minha dor, com vergonha de parecer fraco. Mas quando contei como Jesus me encontrou no fundo do poço, vi rostos se iluminarem. Uma irmã disse que minha história a ajudou a enfrentar sua própria crise, confiando que Jesus a ouvia. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Salmos 40 me lembrava que Jesus não só me tirou do poço, mas me colocou num lugar firme para testemunhar. Aos poucos vi mudanças. Consegui um trabalho temporário que aliviou as finanças. Minha saúde mental melhorou, não porque a ansiedade sumiu, mas porque eu sabia que Jesus estava comigo. Minha vida não era perfeita, mas eu podia ver Jesus trabalhando, como trabalhou com Bartimeu, o endemoninhado e Lázaro. Meu poço estava se tornando um testemunho de que Jesus ouve e levanta os quebrantados. Se você está no fundo do poço achando que perdeu tudo, quero te dizer: Jesus te vê e ele ouve seu clamor. Minha jornada me ensinou que Salmos 41:2 é uma promessa para você. Jesus se inclina para te ouvir e pode te tirar do poço de destruição. Ele encontrou Bartimeu, o endemoninhado, Lázaro, e me encontrou. Ele está te procurando agora, não porque você é perfeito, mas porque ele é amor. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, clame a Jesus. Seja honesto. Diga a ele sua dor, seu medo, sua perda. Ele ouve orações simples. Segundo, dê pequenos passos. Busque ajuda, ore por 1 minuto, confie num dia de cada vez. Terceiro, encontre uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre seu poço pode trazer luz. Acima de tudo, confie que Jesus está se inclinando para você. Ele prometeu ouvir os que clamam, e ele cumpre. Hoje, te
te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 41:2 e ler em voz alta. Peça a Jesus para te tirar do poço. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém ou dar um passo de fé. Acima de tudo, confie que Jesus está se inclinando para você. Ele prometeu ouvir os que clamam, e Ele cumpre. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 41:2 e ler em voz alta. Peça a Jesus para te tirar do poço. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém ou dar um passo de fé.